Oi, tudo bem com você? Muito prazer, eu sou a Tatá e esse é o nosso Quem Ama Não Esquece. Esse momento em que eu e o Murilo temos a honra de contar a sua história. E eu sei que você tem uma história de superação, uma história que te fez mais forte. E a gente gostaria tanto de poder contar a sua história aqui. Me chama aqui no WhatsApp 11 3743 1313. Hoje, o Murilo vai contar a história do Alex. O Alex entrou num momento difícil. O Alex perdeu coisas muito importantes na vida dele por causa de um vício. Alex, bem-vindo ao Quem Ama Não Esquece de hoje. Na Band FM, quem ama não esquece. Quando a gente está no fundo do poço, a gente chega muitas vezes a pensar que não tem mais como sair. Mas para que exista alguma chance, nós precisamos, antes de qualquer coisa, da ajuda de quem nós mais amamos. É por aí que começa. Eu vou contar a minha história. Aliás, antes, eu preciso dizer uma coisa. Essa não é só a minha história. Esse, na verdade, é um pedido de socorro. Eu acho que desde a minha adolescência, eu sempre me senti meio diferente dos outros meninos. Eu sempre era mais quieto, mais na minha. Não fazia questão de estar em festas, bagunça, essas coisas. Hoje, quando eu lembro disso, eu acho que o que eu tinha era depressão. Porque eu lembro muito bem da sensação de achar que eu nunca seria feliz. Talvez eu sempre tenha sido uma pessoa depressiva. Também pudera. A minha infância não foi fácil. Meu pai me abandonou com a minha mãe quando eu ainda era muito pequeno. E ela meio que se culpava pela vida difícil que a gente levava. Com isso, nunca me deu amor ou carinho. Quando eu fiquei um pouco mais velho, eu comecei a querer sair e a beber com outras pessoas. Mas eu reparei logo que eu não me dava bem com o álcool. Porque sempre que eu bebia, eu acabava me excedendo e fazendo bobagem. Como eu trabalhava desde muito novo, eu era um menino bastante responsável. E quando eu vi que beber me tirava totalmente do eixo, por conta própria, eu decidi que não ia mais fazer aquilo. Eu não ia beber mais. Eu sentia que, diferente das outras pessoas que saíam numa sexta-feira, tomavam uma cervejinha e depois iam para casa, comigo era diferente. Comigo era intenso demais. E nunca ficava só numa cervejinha. Por mais que eu pensasse em me controlar, quando eu começava, eu perdia a noção e sempre acabava bebendo até cair. Até cair mesmo. Então, para não ter mais problema, eu preferi tirar o álcool da minha vida de vez. Foi isso que eu fiz. O tempo foi passando, e quando eu tinha 25 anos, eu acabei conhecendo a Priscila. Desde o começo eu me apaixonei por ela. Mas eu não achei que tivesse alguma chance, porque aquele meu jeito, sabe? Meio deprimido. Aquilo sempre me deixava para baixo. Por algum motivo, eu não conseguia achar que as coisas iam dar certo para mim. Mas a Pri foi bem insistente e conseguiu quebrar os muros que eu tinha em volta do meu coração. E a partir daí, a gente começou a namorar. Foi o meu primeiro namoro de verdade. Por que você tá sempre preocupado, Alex? Preocupado? Não sei, É que eu não consigo relaxar. Parece que qualquer dia eu vou acordar e você vai ter ido embora. Fica tranquilo, meu amor, tá tudo bem. Olha, juro que eu não vou a lugar nenhum, tá bom? Por que você não acredita que eu te amo, hein? Ela tinha razão. Eu não tinha por que estar sempre na defensiva.
sempre esperando o pior. Era a hora de eu ficar em paz, de viver o melhor momento da minha vida, de ficar tranquilo. E foi isso que eu fiz. Então eu me joguei de cabeça naquele namoro. Porque aquilo tudo estava me fazendo tão bem. E foi aí que eu comecei a entender que ser feliz não era errado. E também era possível para mim. Foi depois de mais ou menos 1 ano de namoro, e preciso dizer, o melhor ano da minha vida, que eu quebrei uma promessa que tinha feito para mim mesmo tantos anos antes. Era aniversário de um amigo do trabalho da Pri, e a gente saiu para comemorar, numa baladinha. Exatamente naquele dia eu estava muito feliz, porque eu também tinha recebido uma promoção no meu trabalho. E aí, sei lá, acho que por causa da empolgação, eu acabei aceitando uma latinha de cerveja que me ofereceram. Fazia muitos anos que eu não colocava uma gota de álcool na minha boca. E a Pri sabia que eu não bebia. Mas ela também nunca tinha entendido o motivo, já que ela nunca tinha me visto no estado que eu ficava quando eu estava alcoolizado. Beber aquele primeiro gole foi o maior erro da minha vida. De repente, eu esqueci de tudo. Eu comecei a virar mais e mais latinhas como se fossem copos d'água. Da cerveja, eu fui para outras bebidas. E aí, o que eu posso dizer a você é que eu nem me lembro direito de mais nada. A Pri me falou depois que foi um verdadeiro vexame. E deve ter sido mesmo. Mas apesar de eu ter feito a minha namorada passar vergonha na frente dos amigos, eu não sei por que ela não ficou brava comigo. A Priscila não tinha entendido bem o meu problema com o álcool. Ela não sabia que era realmente sério. Para ela, aquilo tinha sido um caso isolado, uma bobagem que não ia se repetir. Mas o problema é que quando eu tomei aquele primeiro gole, eu me transformei. E a partir daquele dia, eu passei a beber com bastante frequência. Aquilo me fazia bem. Era bom, me deixava alegre. Tirava as preocupações da minha cabeça. Eu me sentia mais simpático, mais divertido, mais social, mais corajoso também. Na minha cabeça, eu poderia parar quando eu quisesse, como eu tinha feito quando eu era adolescente, que eu decidi não beber mais. Mas não foi bem assim que as coisas aconteceram. Alex, agora eu entendo que você falava da bebida. Você realmente não tem responsabilidade para beber socialmente. Ah, mas pelo amor de Deus, eu não fiz nada demais ontem. Como não fez, Alex? Como? Mais uma vez você deu trabalho, ficou inconveniente, incomodou as pessoas. E depois, ainda por cima, vomitou na minha casa toda. Eu já pedi desculpa. Mas eu sei que quando eu quiser parar, eu consigo. Fica tranquila. Já falei isso pra você. Você tá se ouvindo? Será que você consegue prestar atenção? Esse é o papo típico de todo alcoólatra, Alex. A gente teve uma briga feia naquele dia. Porque apesar de saber que eu era meio fraco pro álcool, eu não achava que era pra tanto. Alcoolismo era meio pesado. Eu não gostei da forma como ela estava falando comigo. Então a gente brigou pra valer. A primeira briga mesmo que nós tivemos naquele tempo todo que a gente namorava. E a briga foi séria, viu? Tão séria que a Pri ficou 4 dias sem falar comigo. E essa foi a pior coisa que me aconteceu. Muito pior que ter sido abandonado pelo meu pai na infância. Muito pior que a relação ruim que eu tinha com a minha mãe. Pior... Olha, não dá pra comparar. Pior do que tudo. Eu me senti tão mal, mas tão mal. A Priscila tinha me trazido uma sensação que eu poderia ser feliz. E quando ela se afastou de mim, foi como se eu voltasse para aquele buraco onde eu achava que nada ia dar certo na minha vida. Aquele buraco que eu achava que era o meu lugar. Me ver sozinho daquele jeito
E sem saber se eu tinha perdido a mulher que eu amava, me afundou de vez. E ao invés de me afastar da bebida, você imagina o que aconteceu, né? Exatamente. Eu me entreguei para ela definitivamente. E quem dera tivesse sido só isso. Infelizmente, não tem nada tão ruim que não possa piorar ainda mais. E foi exatamente nessa época que eu entrei no mundo das drogas. Uma coisa foi puxando outra, foi como uma avalanche dentro de mim. E foi aí também que eu descobri que eu realmente era um dependente químico. Quando a Pri reapareceu, eu me esforcei ao máximo para parecer bem. Sóbrio, jurei que eu não ia mais beber, nunca mais. E não deixei ela perceber que eu tinha passado aqueles 4 dias na rua, fazendo as piores coisas do mundo. Mas ela não era boa. Ela percebeu que eu não estava bem. Acho até que ela quis acreditar em mim. Quis acreditar que eu ia ficar bem. Por um tempo, eu consegui esconder a minha vida dupla de viciado. Mas aos poucos, as coisas vão saindo totalmente do controle, né? Quem tem esse problema, quem passa por isso, sabe. A Pri logo então percebeu que eu estava muito mal. Muito mal mesmo. Mas ela achou que era só álcool. Quando ela descobriu que eu estava usando coisas mais pesadas, ela ficou apavorada. Apavorada. Horrorizada. Me deu um ultimato na hora. Ou eu ficava limpo, ou ela pulava fora. Falou sério comigo. Meu Deus do céu, até me assustou, sabe? A partir daí, minha vida foi uma eterna montanha-russa. Uma montanha-russa de altos e baixos. Eu tentava ficar sóbrio e até conseguia por um tempo. Mas depois tudo desabava outra vez. A Priscila sempre esteve do meu lado me ajudando. Ela sabia que era uma doença e que eu precisava de ajuda. E eu confesso que era confortável saber que eu podia contar com ela. Eu me sentia seguro, protegido até. Mas as coisas foram piorando, piorando, piorando. Até que o meu vício me tirou também a capacidade de pensar racionalmente. Eu já não sabia mais quem eu era, o que eu estava fazendo. A minha vida já não tinha tanta importância para mim. E vendo o estado que eu estava, a Priscila falou que só continuaria comigo se eu aceitasse me internar. Mais uma vez ela estava falando bem sério. E com medo de perder a única pessoa que eu amava, a única pessoa que estava do meu lado, eu topei. Eu me internei por livre e espontânea vontade. O problema é que eu não acreditava que aquilo realmente pudesse dar certo. Eu só estava fazendo por medo de perder a Pri. Fora que eu nem tinha dinheiro para ir para lugar nenhum. Nenhum. Algumas semanas depois, eu saí da clínica de reabilitação e a Priscila estava me esperando. Mas depois de alguns dias sóbrio, eu não aguentei e voltei para o submundo das drogas. Eu tentei, Alex, eu tentei. Eu juro que eu tentei, mas eu não aguento mais isso. Você não quer ser ajudado. Você não quer ficar Pri, bem. não é isso, Pri, não é isso. Eu não posso. Eu não posso mais abrir mão da minha vida para tentar cuidar da sua vida, cuidar de você. Olha aqui, peraí. Pô, eu vou conseguir. Acredite em mim. Pronto, olha, parei. Agora é sério, agora é de verdade. É mentira! Isso é mentira! Eu não posso mais acreditar em você, Por Alex. favor, Priscila, chega! por favor. A sua doença tá me deixando doente também. Olha, me desculpa, mas eu não posso mais. Não faz isso comigo, Priscila. Não faz isso comigo, por favor. É você quem faz isso com você mesmo, Alex. É você. Eu sinto muito. Eu fiz? Eu escolhi ser doente? Ela não podia estar falando sério. Eu não queria ser assim. Eu daria tudo nessa vida para não ser assim. Mas eu não aguento. É mais forte do que eu.
E olha, eu me internei. Eu fui atrás. Você quer mais do que isso? Eu me internei. Eu aceitei me internar. Mas eu ainda não consegui me curar. E talvez até nunca consiga. Mas eu preciso dela para tentar. Eu tô aqui porque mesmo sendo um viciado, mesmo sendo um dependente químico, talvez um lixo de homem, eu amo muito a Priscila. E eu tenho consciência de que eu preciso da ajuda dela. Eu tô desesperado, sabe? Eu tô aqui exatamente porque eu não sei mais o que fazer. Então, eu resolvi implorar para Priscila para que ela fique, para que ela não me abandone. Priscila, a gente já passou por muita coisa, mas eu tô morrendo por dentro. Aliás, por dentro e por fora. E eu sei, eu quero viver, mas eu só vou conseguir se você estiver do meu lado, entende? Então, por favor, eu tô implorando para você. Me ajuda, vai. Eu só tenho você. Eu não tenho mais ninguém nesse mundo. Eu só tenho você. Por favor, não desiste de mim, vai. Por favor. Vem aqui, doce.